Olá, pessoal. Meu nome é Carol, sou professora de filosofia da Rede Federal de Educação. Dou aula nos primeiros, segundo, terceiros anos do ensino médio de formação técnica e tecnológica. E hoje eu quero voltar a fazer um esboço, de uma reflexão com vocês sobre o ensino remoto e algumas não, e um aspecto em particular hoje. Nós, no esboço anterior, eu falei muito sobre planejamento técnico e pedagógico, da dimensão técnica. E no pedagógico, pontuei a ausência do plano, que eu chamei de plano de ensino institucional integrado modular, vinculado, orientador do plano de trabalho por unidade curricular. No aspecto técnico, e depois nós detalhamos esse plano institucional. No aspecto técnico, eu chamei atenção para várias dimensões, da operacional, de capacitação, de atividade docente, e destrinchei, detalhei a atividade docente. Hoje, me interessa muito falar sobre a acessibilidade, especificamente dos alunos, dos estudantes, das alunas, dos estudantes. E aí, eu quero refletir com vocês, porque tem me chamado muita atenção. Então, no ensino remoto, online ou digital, nós pensamos o que eu chamei de planejamento técnico e tecnológico, técnico e pedagógico. Técnico e pedagógico. No aspecto técnico hoje, eu quero conseguir compreender o argumento da acessibilidade. Então vamos lá. Como que tem acontecido no ensino remoto? Nós temos, de um lado, num polo, professores, e num outro polo nós temos estudantes, mediados por uma tecnologia, que seja um computador, um computador de mesa, um notebook, um smartphone, um tablet, uma smart TV, em rede estão usando a televisão. Então nós temos o ensino mediado por uma tecnologia, por sua vez, é preenchida, é alimentada por ambientes virtuais de aprendizagem, por plataformas aplicadas à educação, certo? Direcionadas para a educação. Cada um desses polos estão lá nas suas residências, com suas vidas domésticas e suas inúmeras particularidades. A pergunta é, 100% desses estudantes, e aqui eu vou focar, nós não vou tratar da questão de professores, em algum momento vou comentar, mas o acesso pensado a partir do estudante, 100% dos estudantes têm o computador, não é? Com internet de qualidade. A internet é aquela que vai rodar vídeos, vai possibilitar ao estudante navegar sem preocupar com o consumo de dados. Essa é a pergunta da reflexão que eu acho importantíssimo a gente fazer hoje nesse esboço. O que eu tenho escutado de argumentos importantíssimos sobre a acessibilidade? Vamos lá, acessibilidade. A primeira questão que eu escuto é, numa turma de 35 estudantes, 35 é o total. Você tem 20 num quadro positivo, um quadro otimista. Você tem 20 estudantes com acesso de qualidade. Ou seja, ele tem um computador e tem internet Wi-Fi. 10 desses estudantes
tem acesso Wi-Fi, mas por smartphone, lá na tela, smartphone. Acesso pelo celular, com qualidade eu estou falando é o Wi-Fi, tá? Que não consome os dados. E 5, não tem acesso nem por celular e nem com computador, não tem acesso. Certo? Esse aqui é o nosso cenário. Então nós temos, se a gente for trabalhar, generalizando, planificando, nós temos 15 estudantes que não têm o acesso integral, tá? Não estou falando aqui ainda das questões de necessidades especiais, são os estudantes que têm alguma especificidade quanto à aprendizagem, em relação à visão ou audição. Não estou falando dos estudantes com muitas particularidades, né? Especificidades. Então, nós temos um universo de 15 estudantes. Ok? 10 acessam só do celular, 5 não tem acesso, não tem nem celular, nem computador e nem internet. Ou tem um celular muito simples, muito básico, com pouca memória, ou com um pacote de dados limitado. Esse eu estou incluindo aqui nos 5 ou nos 10, tá? Ok, o argumento é, diante disso, então numa turma de 35, quase a metade não tem acesso. Ok? Estou jogando um cenário positivo, considerando que 20 tem computador e Wi-Fi. O argumento que é apresentado como inviabilizador do ensino remoto é de que, portanto, se nós temos a garantia do direito constitucional de acesso à educação, e mais tem os direitos humanos que também garante esse acesso igualitário, o acesso, né, à igualdade, como é que eu vou trabalhar o ensino remoto apenas com uma parte da população? Então eu tenho um universo de 30 estudantes, mas dadas as limitações eu vou trabalhar apenas com uma parte. Essa outra parte aqui, ela vai ficar, ela não, em tese, são os 15, eles estão excluídos do processo que é garantido por direitos constitucionais e dos direitos humanos, certo? Então, esses 15 aqui, ó, esses 15% estão fora. E aí o argumento, então, que eu estou entendendo, quando fala em por isso nós não podemos trabalhar o ensino remoto, nós não temos condições de trabalhar. Eu estou chamando esse não, que detectou a situação, de inclusão negativa. Falei isso já numa conversa que eu tive com o Joab, um cineasta que gravou comigo para a gente refletir sobre educação. Eu estou chamando isso aqui de inclusão negativa. Acontece que isso me incomoda bastante, porque a inclusão negativa, eu entendo que nós, como instituições de educação, de ensino, estamos virando para as jovens de até 18 anos ou mais, mas a média são 18 anos, da educação básica, do ensino médio, estou virando para eles falando, olha, jovens, vocês 15 não têm acesso, portanto, nós não vamos trabalhar com as tecnologias porque você não tem acesso. Esses 20 aqui, eles vão ficar sem também. Por quê? Porque esses não têm acesso, portanto, eu tenho que tratar com igualdade. Não vou entrar numa reflexão sobre o termo, né? Mas eu quero pôr uma reflexão sobre a inclusão negativa. No instante em que eu invalido, eu esterilizo a possibilidade do ensino remoto, tendo como argumento principal
os 15 que não têm acesso, eu estou optando pelo não fazer, pelo dar por encerrada a discussão. Então a gente para, nós não temos condições de continuar, vamos parar. Essa parada, para mim, é o grande perigo da inclusão negativa, é o primeiro grande perigo da inclusão negativa. Por que inclusão negativa? Porque eu realmente detecto e mostro e falo, me atento para os 15 que não têm acesso. Mas o que eu digo como alternativa para eles que não têm acesso? Eu digo um não pela segunda vez. Qual não? Então não vai ter aula. E vamos parar as aulas. Essa parada de aula é o que eu chamo de, então, é quando a escola, a instituição incorre no isolamento educacional. Então, para aí, o aluno agora, educacional. O aluno agora está em isolamento social e também em isolamento educacional. E aí eu vou deixar as reflexões, o que se desdobra de um isolamento educacional. Ok, Carol, então o que você está pensando? Olha, sinceramente o que eu estou pensando é, a gente detecta essa situação que é importantíssima e outra, quero levantar as polêmicas. O primeiro aspecto, não me recordo de ter visto um levantamento, um mapeamento nas turmas sobre quem tem acesso e quem não tem. Não me recordo da situação, do problema da acessibilidade ter sido antes apresentado, acessibilidade ter sido apresentado antes. Eu lanço um desafio para muitos professores e professores. Quantas alunas e quantos alunos vocês conseguiam mapear e tinham esse mapeamento claro de quem não tinha celular, computador, Wi-Fi em casa? Quem nunca viu estudante na hora de apresentar seminário lá na sala com o papelzinho na mão, amuado no canto? Por quê? Boa parte do grupo tinha as tecnologias e essa estudante ou esse estudante tinham que desenvolver no papel e pegar o papel e falar. Não que o papel seja inferior às tecnologias, até porque o papel é uma tecnologia também. Não, é porque é questão de geração. E nós nunca falamos disso. Ou se falamos, falamos com timidez. Então, primeiro aspecto que eu quero levantar sobre o ensino remoto. O que ele traz para a gente? Ele traz esse mapeamento. Nós temos agora condições objetivas apresentadas, mostradas, declaradas, esclarecidas, clareadas da questão da acessibilidade. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu agora começo a pensar sobre o isolamento educacional. Ok, então não vamos ter ensino remoto, vamos incorrer no isolamento educacional. E aí? O que são jovens sem contato com orientações planejadas, orientações pedagógicas pensadas por pessoas formadas, que estudaram, que se qualificaram na área, né? Por isso que é o ensino. O que implica para uma sociedade, para um país, jovens encerrados no isolamento educacional? O que isso traz de prejuízo para uma geração, né? Então, diante desses aspectos aí, eu quero apontar outra perspectiva de ver a situação, é o que eu chamo de inclusão afirmativa. Então, eu detectei o problema, os jovens não têm acesso, 15 estudantes não têm, quase a metade da turma não tem. Mas eu não vou virar para esses 15 e vou dizer, olha, em função de vocês, nós vamos parar as aulas, em função do acesso. Mas eu vou dizer, eu vou mudar o aspecto e vou falar o quê? Na inclusão afirmativa, eu vou falar para a sociedade, sobretudo, para a sociedade, eu estou dizendo, para a sociedade. Olha, nós estamos em crise e a escola, ela não quer incorrer no isolamento educacional por vários motivos. Então eu tenho que falar para a sociedade, nós precisamos garantir o acesso.
Então eu não vou suspender o ensino remoto. Não vou. Eu estou tratando só das questões técnicas até agora. Eu não vou suspender o ensino remoto, eu vou manter, mas nós temos que garantir o acesso. Certo? Eu vou incluir, eu vou virar para aqueles 15 estudantes e vou dizer, olha, eu sei que vocês não têm, me expliquem a situação, nós vamos fazer valer o contato com a família, conhecer a vida, qual é o ambiente dos nossos e das nossas estudantes. Eu vou fazer o contato, eu vou fazer um mapeamento oficial. Diante desse mapeamento, eu vou apresentar a demanda real, urgente, de programa para o desenvolvimento, a implantação, a efetivação de programas de assistência estudantil. E olha aqui, nós estamos num isolamento social para não incorrermos no isolamento educacional. Para fazer valer, nós temos que buscar quem? Um processo, uma dimensão muito importante que lida direto com as questões sociais do país, que é a assistência. Eu vou assistir meu estudante. Aqui a gente vincula, a gente dá as mãos, a gente integra social e educação, que é o mínimo dos passos, das ações, das políticas públicas durante uma crise sanitária que se agrava para outras áreas. Então, o que eu estou dizendo é que a inclusão afirmativa, ela não esteriliza, a palavra que eu uso é esteriliza o ensino remoto. Ela não esteriliza. Ela declara a necessidade urgente dos programas de assistência estudantil. É preciso fazer valer, é preciso fazer chegar. E como são esses programas? Tem que comprar computadores, notebooks, tem que comprar pacotes de dados e colocar lá na casa do adolescente, da criança, se for educação infantil, dos anos elementares. Nós temos que fazer valer os programas de assistência. Então é depositar a bolsa, então vai depositar uma bolsa em que possa ser garantido pelo menos a parcela da compra do computador, mais o pagamento mensal, né, da rede de internet, da rede de dados. Então, ou você deposita baseando-se no quanto que ficaria dividido para o ano, né? O ano letivo nós temos, põe aí 10 meses, fevereiro a novembro, né? Então você parcela isso em 10 vezes. Quanto que fica um computador? Coloca essa parcela somada, acrescido do valor da internet, né? Quanto que é mensal. E paga essa bolsa, essa assistência estudantil. E aí nós vamos pensar em quanto tempo. É isso que eu estou dizendo, incluir. Carol, esse você está trabalhando com o melhor das hipóteses, o utópico, o não viável num país como o Brasil. Eu sei, agora eu entendo, eu sei e concordo com a crítica, com a reflexão de que isso não é viável. Não serve de modelo, mas eu tenho escutado e na minha experiência, dentro das escolas, da instituição, eu estou dando aula, não parei, né? Minha instituição não suspendeu as aulas, estão sendo desenvolvidos programas emergenciais de assistência estudantil, possibilitados o quê? Pelo mapeamento que foi feito. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos quem são nossos estudantes. Eu acho que o ensino remoto, se ele traz uma reflexão nossa, uma atenção para o que temos de aprendizagem, é outro tema para ser discutido, né? O uso das tecnologias e dos ambientes virtuais de aprendizagem. Por outro lado, nós nós retomamos um contato sobre a situação, o contexto social, o ambiente familiar de estudantes. Eu acho que eu não me recordo de ter conhecido com tanta proximidade alunas e alunos,
sabe? Então, eu acho que é essa a diferença que eu queria fazer com vocês. A inclusão afirmativa, diferente da inclusão negativa. A negativa, ela traz para mim um aspecto de uma esterilização da conversa, do diálogo, a possibilidade de incluir. E aí eu tô o quê? Indiretamente, quando eu nego, eu tô excluindo. Por quê? Porque eu não digo para o estudante, olha, você é importante, essa escola é constituída a partir de você. Então, é com você que nós vamos construir um outro modelo, uma outra possibilidade para esse momento. Não vamos parar, não vou te abandonar, eu não vou te lançar um segundo isolamento, que é o isolamento educacional. Se não tem os programas de assistência social, né, os governos, nós temos que cobrar, é para isso que a Câmara não aprovou o seguro, que não é o exemplar, mas medidas rápidas e urgentes estão sendo tomadas. Tem outras alternativas. Vamos pegar os laboratórios das escolas e fazer os empréstimos. Vamos fazer os empréstimos. Vamos pegar, fazer convênios, pedidos, programas de incentivo à doação por parte das empresas. Né? Vamos fazer as doações. Nós temos agora mapeado com endereço, contato, responsável dos estudantes. Vamos fazer isso. E isso tem sido feito por algumas instituições. Então, eu estou fazendo a distinção entre inclusão negativa, que encerra o diálogo, e a inclusão afirmativa, que abre. Não tem um modelo que cada instituição vai seguir. Nós temos agora que construir, cobrar, correr atrás, apresentar a proposta e falar, ok, eu dou a aula, a escola está preparada, está se preparando, os professores estão se preparando, se capacitando autonomamente, mas nós precisamos de algumas garantias, em relação à acessibilidade. Nós precisamos de algumas acessibilidade, nós temos algumas condições que são fundantes. Fundante quer dizer, sem o computador não tem como fazer a aula remota nos moldes lá dos ambientes virtuais de aprendizagem. Não tem jeito, tem que ter uma mídia para o estudante, né? Por isso que é fundante, precisa, é a partir dessa condição primeira, básica, que nós vamos conseguir efetivar o ensino remoto. A princípio era essa a reflexão que eu queria fazer. Eu sou favorável ao ensino remoto, desde que acompanhado do que eu chamei anteriormente no esboço, do plano técnico pedagógico, considerando a atividade docente, considerando o plano de ensino institucional integrado modular, né? E atentando para a questão da acessibilidade de estudantes, a acessibilidade de estudantes, certo? Que é o que nós colocamos aqui, ó, a acessibilidade dos 20 que eu separei na turma. Desde que apresentadas essas garantias, o ensino remoto, aí nós passamos para uma outra etapa, que precisamos de vários outros esboços para poder entender esse processo, né? Depois que garantimos a condição do computador para estudantes, com acesso à internet de qualidade, temos um plano, né, um planejamento, temos um plano do como vamos agir, institucional integrado modular. Temos os planos de trabalho individuais das unidades curriculares. Agora nós vamos pensar também outras questões que são simultâneas. Elas não são encadeadas uma após a outra, elas não são sequenciais, elas são simultâneas. Nós pensamos tudo isso ao mesmo tempo. É por isso que os mapas dos esboços, eles ficam dentro dessa organização simultânea. A gente tenta organizar, mas o processo ele se dá ao mesmo tempo. Então são setas conectando com várias dimensões, né? Incluindo os erros, né? Incluindo os erros da escrita, os erros do raciocínio. É um processo que nós estamos construindo. Por que eu estou fazendo esse esboço? Por um motivo. Eu acho que é um momento extremamente importante para a gente fazer as disputas de projetos. De projetos na educação. Carol, que projeto? Não é um projeto de tomada de poder, mas é um projeto de construção, é um projeto de formação, é um projeto de educação associado ao quê? A um projeto de
política pública no sentido de vincular, integrar a sociedade na questão da saúde, na sociabilidade, na dimensão social e na educacional. Nós aqui não falamos de vários outros aspectos relacionados à escola, né? Ao ensino remoto. Então eu acho que é o momento da gente conversar, não podemos nos encerrar no debate técnico operacional, que eu falei tanto no esboço anterior, né? A gente aprender as plataformas é importante, a gente ficar preenchendo os documentos da atividade docente, comprovando tudo que estamos fazendo. Eu destaquei 6 frentes. Não é apenas isso, é mais, esse é um meio, o técnico é o meio, é o caminho para que a gente desenvolva algo muito mais amplo. Esse muito mais amplo é que nós precisamos pensar. Quando eu começo a falar de inclusão afirmativa para recolocação do problema da inclusão, que não precisa ser encerrada como uma inclusão negativa, nós já estamos começando a pensar essas disputas narrativas de projetos de educação social da saúde social para estudantes. Né? E aqui eu não falei nem da acessibilidade de professoras e professores, que é outro tema muito importante. Ok, moçada? Então, o que eu queria conversar hoje, refletir? Inclusão afirmativa como a possibilidade de diálogo diante da garantia do acesso, do mapeamento e desenvolvimento de políticas de assistência estudantil, tá? E as alternativas, para a gente não encerrar na inclusão negativa, ok? Valeu pela conversa, até uma próxima.